Há 6.000 anos, Deus levou para fazê-lo. E nós vemos em Gênesis 1. Porém, agora nós vemos que, nisto, Deus tinha um objetivo que queria atingir. And so many people in teaching on Genesis back here in the first chapter, and the second chapter and third chapter especially, it looks like God repeats himself. E assim muitas pessoas, ao ensinar acerca de Gênesis aqui no capítulo 1, e no capítulo 2, e no capítulo 3 especialmente, parece que Deus se repete. Or he says, he went ahead and said all these things that he did. Let there be light, and let there be this, and let there come forth. And there wasn't even one thing yet. Wasn't nothing. Ele diz, ele foi em frente e disse todas estas coisas que fez. Como ele, haja luz, e haja isto, e que apareça. E não havia nenhuma coisa ainda. It wasn't a light, that old world was still floating out there in that darkness covered with water. But see, he had spoke his word. And then, that's when he was speaking. Não havia nada, não havia luz alguma. Aquele velho mundo ainda estava vagueando lá fora, naquela escuridão, coberto de água. Mas veja, ele tinha falado sua palavra, e então isso foi quando ele estava falando. Now we notice here in Genesis 1, he said, and he formed man in his own image, in his own likeness, in the image of God, made him male and female. Agora notamos aqui em Gênesis 1 que ele disse, e ele formou o homem à sua própria imagem, à sua própria semelhança, a imagem de Deus o fez, ele fez, macho e fêmea. See, he was making man, he just spoke the word. Veja, ele estava fazendo o homem, ele somente falou a palavra. Then we find out, after his many days that passed, maybe hundreds of years, there was still no man to till the soil. Então verificamos, depois que seus muitos dias tinham passado, talvez centenas e centenas de anos, ainda não havia homem para lavrar o solo. Nobody to till the soil. So then God formed man out of the dust of the earth. See, he had spoke the word, and then the word had to take place. Ninguém para lavrar o solo, de modo que então Deus formou o homem do pó da terra. Veja, ele tinha falado a palavra, e então a palavra teve de acontecer. Now we said, let there be light. Maybe it might have been hundreds of years, maybe 800 years before there ever was a light. But it come to pass because God said so. Agora, quando ele disse haja luz, talvez tenha havido centenas de anos, talvez 800 anos, antes que houvesse luz. Mas aconteceu porque Deus disse assim. And God's going to have a church. I don't care how many dark ages we go through and whatever more, he's going to have a church without spot or wrinkle. Whether we're part of it or not, because he's already said it was going to happen. It's going to be there. E Deus terá uma igreja, não importa por quantas idades de trevas passemos e o que mais seja. Ele terá uma igreja sem mancha nem ruga, quer sejamos parte disto ou não, porque ele já disse que ia suceder. E estará ali. And he commanded to transform it into the plant life and whatever life that he put forth. He said these words like, let there be a palm tree, let there be an oak tree, let there be a fir. E ele ordenou para transformar isto na vida das plantas e em toda a vida que ele produziu. Ele disse estas palavras como, haja uma palmeira e haja um carvalho, haja um pinheiro. Look down the desert where we live, down here in Tucson. Out on there, there's cactus, jumping cactus, all kinds of cactuses. Veja no deserto onde vivemos aqui em Tucson. Ali há cacto saltador, todos os tipos de cactos. Just 30 minutes from there is Sherman pine, up on top of the mountain. Apenas a 30 minutos dali está pinheiro de Sherman, em cima da montanha. Now this, a cactus will not grow up there. And neither will that Sherman pine grow down here. Agora este cacto não crescerá ali em cima e tampouco este pinheiro de Sherman crescerá aqui embaixo. Now where was the intelligence that planted the seed? They had to come from somewhere. It was God's word. Let there be. And it was. Agora onde estava a inteligência que plantou a semente? Veja, elas tiveram de vir de algum lugar. Foi a palavra de Deus. Haja e ouve. Now, we find out that all this, after he had made it, transforming it into its kind and its life, and it's all put in by the Word of God, the Creator.
Agora verificamos tudo isto depois que ele o tinha feito, transformando-o em sua espécie e sua vida, e foi tudo introduzido pela palavra de Deus, o Criador. We find out that this all headed up in a headquarters called the Garden of Eden, and God put His Son and His Son's bride over it all. Tudo isto, nós verificamos que tudo isto culminou em um quartel-general chamado Jardim do Éden. E Deus colocou seu filho e a noiva de seu filho sobre tudo isto. Está vendo? This great creation, see, He had a reason for it. He made everything so pretty. Esta grande criação, veja, ele tinha uma razão para isto. Ele fez tudo tão bonito. He made the flowers and the life and the birds, and there's no death, no sin, no sorrow, no sickness. And then all this great thing headed up into one big headquarters, which was the Garden of Eden. Ele fez as flores e a vida e os pássaros. Não havia morte, nem pecado, nem tristeza, nem enfermidade. E então toda esta grande coisa culminou em um grande quartel-general, o qual foi o Jardim do Éden. And there He put His son, Adam, and Adam's bride, wife. Now you might say it was his wife. Potentially it was his wife, but he had never really been his wife yet. E ali ele colocou seu filho Adão e a noiva de Adão, esposa. Agora você poderia dizer, era sua esposa, potencialmente era sua esposa, mas ele nunca tinha, na realidade, ainda não havia chegado a ser sua esposa. Like in the scripture we find out where it said, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. See? Como na Escritura, nós verificamos onde disse, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Está... Juntos novamente em nome do Senhor Jesus Cristo e agradecemos a presença de cada pessoa que neste instante está nos visitar aqui nas igrejas em conexão. Deus continue vos abençoando. Nós vamos então inclinar as nossas cabeças e logo depois vamos cantar o hino da liberdade 221, Livre Estou. Logo após a oração, vamos cantar este hino em nome de Jesus Cristo. Bondoso Deus, nós mais uma vez nesse dia, Senhor, nos aproximamos de Ti, Senhor, na virada do dia, como quando Adão e Eva tão alegremente esperavam pela Tua vinda na virada do dia ali. E eles eram confortados pela Tua presença, Senhor. E eles tinham verdadeiro companheirismo contigo. E nós estamos aqui, Senhor Deus, também na virada desse dia, para ter companheirismo com o Senhor. Sonda os nossos corações, Senhor Jesus. E se há algo em nós, Senhor, que possa atrapalhar este companheirismo, que aquele sangue carmesim vertido ali no Calvário e que hoje permanece por nós, Senhor, que Ele possa apanhar aquilo ali e lançar aquilo no mar do esquecimento, e que o companheirismo que nós tanto anelamos possa se realizar hoje à noite em torno da Tua palavra, Senhor. Vem agora, Senhor, visita-nos, Senhor, porque esperamos por Ti com grande anseio em nossas almas, Senhor. Unja o pregador, Senhor, com aquela unção que Moisés derramou sobre Arão, Senhor, e que os nossos corações saiam daqui alegres, como os discípulos que iam no caminho de Emaús. Visita-nos nessa noite, Senhor. Nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Eu vagava pela senda de horror. Aleluia! Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua terna voz ouvi,
Meu Jesus me libertou por seu amor. Diga que está. Livre estou. Aleluia. Livre estou. Pela graça. Pela graça de Jesus, livre estou. Livre estou. Livre estou. Livre estou. Aleluia. Aleluia. Pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, não pensando No amor do Salvador. eu vagava sem ter luz, mas liberto hoje canto a Deus louvor. Livre estou. Pela graça de Jesus, livre estou. Livre estou. Livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor, quero ouvir sua terra voz e segui-lo sempre a voz. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou. Pela graça de Jesus, livre estou. Livre estou. Livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Glória a Deus. Vamos ouvir o hino especial cantado pela irmã Maria José. Basta tão somente confiar. Coloquei nas mãos de Deus os meus problemas. Estou esperando Ele agir. Ele tem em suas mãos todo o sistema. Para Deus não há problema. Isso eu já descobri. Os problemas que pra mim são insolúveis, para Deus eles nem chegam a existir. Se pra mim problemas são males terríveis, mas o meu Redentor vive, Ele cuida bem de mim.
ansiedades e entregue para Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando terminar esta lida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando pra me abraçar e perguntarão a uma voz, voltados para mim: oh, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. E falarei e contarei, foi Jesus quem me salvou, e que por este pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, superabundante graça, foi graça, graça, preciosa e doce graça, foi graça, irmão, graça, irmão. Eu lhe digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que venci e cheguei aqui. E falarei e contarei, foi Jesus quem me salvou, e que por esse pecador a si mesmo se entregou. Jesus que venci e cheguei aqui. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Graças a Deus! Vamos à adoração com as nossas ofertas e logo depois o quarteto já fica pronto aqui, vai cantar o único e grande Deus.
sua justiça. Deus, ninguém jamais poderá esconder-se dos olhos seus. És e pra sempre será o único e grande Deus. Ele derruba as muralhas, fecha e também abre portas. É campeão na batalha, o meu Deus não conhece derrotas. Transforma barro em vaso e enche até transbordar. Ele é o mesmo que era, ainda hoje ele opera, seja em qualquer lugar. Deus, quem ousará discutir a sua grandeza? Poderá escapar da sua justiça. Deus, ninguém jamais poderá esconder-se dos olhos seus. És e pra sempre será único e grande Deus. Deus, quem ousará discutir a sua grandeza? Poderá escapar da sua justiça. Deus, ninguém jamais poderá esconder-se dos olhos seus. És e pra sempre será único e grande Deus. Aleluia, glória a Deus. Creio eu na Bíblia, hino de número 195 do nosso cântico. Aleluia. Glória a Deus. Creio eu na Bíblia, o livro de meu Deus, pois de Jesus Cristo mostra o doce amor. Todos meus pecados apagados estão, paz e gozo tenho em meu coração. Creio.
eu na Bíblia, ensina-me a cantar cantos de vitória e de amor sem par. Lindas melodias eu cantando vou, porque redimido estou. Creio eu na Bíblia, para minha vida ela dá céu, mostra-me para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divina, só da Santa Bíblia santidade dá. Esse dom prometido já. Todos os que buscam esta bênção, creio eu na Bíblia, para minha Bíblia é o maná do céu, mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divina, puxa a Bíblia lemos para o pecador, para que ele encontre Cristo Salvador, sendo sua vida livre de pecar. O divino livro creio eu na Bíblia, vamos ouvir irmã Daniele, na celestial. Acho eu na Bíblia graça divina. Aleluia, glória a Deus. Esta Bíblia maravilhosa, seu conteúdo é que vai fazer você voar, voar daqui. Voarei, canta a irmã Daniele. onde muitos que já foram vou rever. Sei que este dia não vai demorar. Os sinais já anunciam sua volta. A
como eu quero ir pra o meu novo lar. Ah, como eu quero meu Jesus encontrar. Voarei além do céu, além das estrelas. Voarei alto como uma águia, com asas de anjos voarei. Voarei em direção à minha pátria, com os milhões de salvos eu vou me encontrar com meu Senhor. Com asas de anjos voarei, voarei em direção à minha pátria, com os milhões de salvos eu vou me encontrar com meu Senhor. Oh, lá em Sião, Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Machado, se quiser eu posso continuar cantando. Pensei que ele ia continuar mais 2 horas cantando. Todos estão felizes? Amém. Então nós não vamos perder muito tempo, né? Não estou enxergando nem o relógio, quanto mais os ponteiros. Aí fez eu lembrar daquela história, né? O cara estava lá parado no meio da rua, parece que ele estava meio aceso, assim, meio de fogão. Aí ele veio chegando o outro companheiro dele, né? Ele falou assim: rapaz, eu estou tentando ver a hora ali, mas não estou conseguindo ver o relógio. Relógio? É o relógio da igreja. Eu não estou vendo nem a igreja. Não estava vendo nem a igreja, né? Então nós estamos agradecidos a Deus. Tivemos um dia maravilhoso, né? Fomos ricamente abençoados e infelizmente agora, pouquinhos instantes atrás, eu tive uma notícia não muito boa. É a vida, né? A última filha da vovó partiu há poucos instantes atrás. Tia Onésia. Não vai ter como nós irmos até lá. E ontem eu estava vendo um pequeno vídeo dela. E quando eu vi aquele vídeo, ela prostrada na cama, não conhecendo nenhum filho, nenhuma filha, né? Nenhum neto, não conhecendo ninguém. Ela ali deitada na cama, mas abrindo a boca e fechando. E dizendo: Jesus, Jesus, Jesus. Não se lembra de nenhum filho, não se lembra de nenhum neto, não se lembra de nenhum parente, mas se lembra de Jesus. Então, a gente sente na pele, na carne,
mas é a vida, né? Ela iria completar 92 anos no próximo dia 8 de junho, ou melhor, julho. Partiu hoje, dia 30 de abril de 2017. É a vida, um dia vai chegar. Eu estava ali olhando, escrevendo, eu fui anotar a data do dia de hoje. Nós já estamos terminando hoje o 4º mês do ano que começou ontem. 2017 parece que começou ontem. E nós já estamos vivendo o 4º mês do seu término. Daqui uns dias é um novo ano novo, né? Mas todos nós estaremos mais velhos um pouquinho. É a vida. O rapto vai mudar tudo isso. Tudo vai terminar. E estão conosco as cidades de São Domingos, do Maranhão, irmão Gelson, e família. É uma igreja família ali. Existem, fora a família, 2 pessoas, nós apenas. E Nazária, Piripiri, Valença e Caxias, do Maranhão. Irmã Natália, lá em Ubajara, irmão Maurício e família, em Timon, na chácara, no Vale de Escol. Irmã Maria da Guia, que também é uma congregação, em Buriti Grande, município de Dom Expedito Lopes. Irmã Carla e irmão Marcos, aqui em Teresina, em Teresina, Irmã Santana Frazão, também aqui em Teresina. 13 conexões não identificadas. Então, nós temos o quê? 5, 10, 23 conexões. Então, a congregação externa talvez seja maior do que a interna. A gente agradece a todos de coração e eu espero que Deus estará nos abençoando. Amém. Nós vamos agora, sob somente crer, receber o pregador, que estará pregando para nós nesta noite. Estou grato, estou feliz, né? Irmã Flor voltou a sentar ali no banquinho dela, coisa boa. Estava estranhando, a senhora já estava quase saindo no último lá, mas parece que se arrependeu. Se converteu de novo, né? Cadê o irmão Pedro? O irmão Pedro também está escondendo de mim. Ele antigamente chegava, falava ao menos bom dia ali, pegava na mão da gente, mas, né, agora ele diz que nós estamos muito pequenos, estamos lá no fundo, ele não vai mais lá não. Mas tá bom, Deus abençoe vocês, apesar dos pesares, né? Graças a Deus. Irmãos, então, sob somente crer, vamos receber o pregador. Pastor Paulo Sérgio está conosco, estará pregando para nós nesta noite. Só
Bondoso Pai Celestial, Senhor Jesus Cristo, é tão bom estarmos aqui, Senhor, na Tua presença. Sabemos que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. É nessa atmosfera maravilhosa do Espírito Santo que nos entregamos a Ti nesta noite, Senhor. Seja feita a Tua vontade, sejam ditas as Tuas palavras, sejam curados os enfermos, libertados os oprimidos, problemas solucionados, desejos espirituais conquistados, pois isto revela a presença do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, ó Pai, desde já eu te agradeço, pois sei que tudo que ocorrer aqui é a vontade do Senhor. E isso nos dá a segurança de servir um Deus tão bom, como disse o livro de Jó, Ele faz coisas tão maravilhosas que não se podem contar. E faz coisas tão grandiosas que não se pode esquadrinhar. Ó Pai Celestial, pedimos ao Senhor que abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe a toda a igreja. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Eu esqueci meu óculos ali na mesa do pastor, né? Estou vendo vocês assim, ó, uma nuvem sobre a igreja. Mas, preciosos, é maravilhoso estarmos aqui. Amém? Ver o rosto de cada um, ver esses cânticos que foram cantados, né? E é maravilhoso estarmos na presença de Deus. E, opa, obrigado. E nós vamos ficar de pé para ler as Escrituras, para aproveitarmos bem o nosso tempo, né? Já liguei o cronômetro aqui, não vou passar do tempo determinado. E após o hino, após a leitura bíblica, nós vamos ouvir um hino com a irmã Francisca, Grande Vitória, em nome de Jesus, não é? A minha esposa, a irmã Francilene, está ali atrás, com o meu bebê, meu filho João Wesley, está sentadinho por aí. Amém, amém. Amém. Então nós vamos ler as Escrituras, em nome do Senhor Jesus. Amém. Romanos capítulo 8, verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém. Pai bendito, acrescenta bênçãos à leitura desta maravilhosa palavra nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sim. Amém. Vamos ouvir o hino com a irmã Francisca. Filho, não temas, pois sou eu quem falo contigo. Vi suas lágrimas, filho, e ouvi teu gemido. Nas madrugadas me buscas, sem contar consolo. Filho, tuas orações têm chegado ao meu trono. Eu tenho visto as lutas que estás passando. Nos ombros a cruz tão pesada que estás carregando. São momentos tão difíceis que até pensas assim: por certo, Deus que eu sirvo se esqueceu de mim.
Filho, eu não te esqueci, nem jamais te abandonei. Saibas que quando chorou, eu contigo chorei. Filho, eu estou aqui, bem pertinho de você. E hoje uma grande vitória eu vim te trazer. Nas horas de angústia, meu filho, eu estava ao teu lado. Te carreguei em meus braços quando estavas cansado. Nos momentos mais difíceis eu fui seu abrigo. Fui seu irmão, fui seu Deus, seu pai, seu amigo. Lembre-se quando do mundo com amor te tirei. Antes de você me amar, eu primeiro te amei. Nem por um segundo sequer eu jamais te esqueci. Entre muitos que chamei, a você escolhi. Filho, eu não te esqueci, nem jamais te abandonei. Saibas que quando chorou, eu contigo chorei. Filho, eu estou aqui, bem pertinho de você. E hoje uma grande vitória eu vim te trazer. Filho, eu não te esqueci, nem jamais te abandonei. Saibas que quando chorou, eu contigo chorei. Filho, eu estou aqui, bem pertinho de você. E hoje uma grande vitória eu vim te trazer. E hoje uma grande vitória eu vim te trazer. Amém. Ele já nos deu vitória. Amém. A vitória está aqui. Amém. Preciosos, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Vamos lembrar que o Espírito de Deus, ele está pronto a nos guiar à verdade. Sabemos que a Bíblia nos fala de 9 dons do Espírito Santo. Esses 9 dons não podem se confundir com frutos do Espírito Santo. Os 9 dons do Espírito Santo são, conforme 1 Coríntios 12, verso 8 ao 10, palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Esses são dons do Espírito Santo. O Espírito Santo derramou estes dons sobre a igreja, conforme sua promessa de Joel, capítulo 2. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne.
toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos mancebos terão visões. Essa promessa foi do derramamento dos dons do Espírito Santo. E nós sabemos, conforme Hebreus capítulo 6, que a chuva cai sobre justos e injustos. A chuva dos dons cai sobre toda a igreja. Mas a chuva que cai sobre o trigo também cai sobre o joio. Ambos são beneficiados. Mas os frutos do Espírito Santo são outros. Frutos é aquilo que o Espírito Santo produz na vida do homem, na vida da mulher. Estes frutos são, conforme Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é caridade, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esses são frutos do Espírito Santo. Então veja, a evidência do batismo com o Espírito Santo está nos frutos que o Espírito Santo produz na vida do homem, na vida da mulher. Agora sabemos que Jesus nos prometeu que o Espírito Santo nos viria para nos guiar a toda a verdade. São João 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não seria em meia verdade, em um pouco de verdade, em 99,9% de verdade, não. O Espírito Santo nos foi dado para nos guiar a toda a verdade. Toda a verdade, toda a palavra, de Gênesis a Apocalipse. Há muitos, sabemos que nesta era, há muitos que ficam com os dons, mas não têm os frutos do Espírito Santo. Sabemos que a era, muitas pessoas perguntam, mas por que está acontecendo isso ali, aquilo, dons de línguas, profecias? Bem, sabemos que existem os falsificadores dos dons, mas existe o dom verdadeiro. Perguntaria, mas por que? Porque a 2 é que os dons cairiam sobre toda a carne. A promessa de Deus é que essa chuva viria nesta última era. O dom do Espírito Santo presente não significa a presença do doador. O doador se manifesta pelos frutos do Espírito Santo. Amém? Os 11 de Deus. Dons homens e até os rebeldes, para que Deus habitasse entre eles. Sabemos que no ministério de Jesus tiveram Jesus veio. Judas Iscariotes estava entre os 12, ele tinha dons também, mas ele não chegou ao Pentecoste, ao batismo. Para nos guiar à verdade. Aleluias. Mesmo porque, veja bem, a era de Esmirna, parágrafo 121, o profeta diz: Deus
o que ele já disse. Não é uma nova interpretação, uma nova doutrina. É dizer o que o Espírito Santo disse. Agora, ele nos falou que a evidência, ou o que aconteceria após ser batizado com o Espírito Santo, era que o Mestre viria e nos ensinaria toda a verdade. O Mestre viria e nos ensinaria toda a verdade. Mas esse Mestre seria um Mestre interior, não um Mestre exterior. Não é um homem, não é um grande líder, não é um grande palestrante, não é um grande falador por aí, não. É o Mestre interior, é o Espírito Santo que te ensina toda a verdade. Esse Mestre é um Mestre interior, não um Mestre exterior. Se o Espírito não estivesse dentro, você não ouviria a verdade e nem a receberia por revelação, ainda que ouvisse a cada momento do dia. Este foi o sinal do Espírito Santo habitando interiormente nos dias de Paulo. Aqueles que eram cheios do Espírito Santo ouviam a palavra, recebiam-na, viviam por ela. Aqueles que ouviram apenas como homens carnais, punham-lhe uma interpretação errada e entravam em pecado. Em cada era, e cada era é a era do Espírito Santo para o verdadeiro crente, porque o Espírito Santo conduziu 8 pessoas para dentro da arca. Aquela era a era do Espírito Santo, e a mensagem era aquela: entre na arca. A mensagem do Espírito Santo, o Espírito Santo conduziu aqueles homens com Moisés, 2 deles, Josué e Calebe. Somente eles 2 chegaram ao Espírito Santo. Porque tem muita gente que sai do Egito. Tem muita gente que recebe os dons. Israel saiu do Egito. Israel comeu, viu a coluna de fogo. Israel tomou água da rocha, comeu o pão do céu. Venceu batalhas. Mas na hora de atravessar o Jordão, somente 2 chegaram. Sabemos disso, porque a nova terra é um símbolo do batismo com o Espírito Santo. Mas cada era é a era do Espírito Santo para o verdadeiro crente. Digo, em cada era a evidência foi a mesma. Aqueles que tinham o Espírito, o Mestre, ouviam a palavra, e esse Espírito neles tomava a palavra e a ensinava, a revelava, e eles eram do grupo que ouvia o mensageiro e sua mensagem, e a tomava e vivia. Amém. Eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho certeza disso. Porque eu ouvi a palavra. Ouvi o mensageiro. Recebemos sua mensagem. Somos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi expulso de nós toda a doutrina das 3 pessoas distintas. Os 3 espíritos de rãs. Você pensa que isso é pouca coisa? Eu vi o pastor Joaquim dizer numa reunião interna para os pastores, que quando ele pregou e expulsou o espírito das 3 pessoas distintas da sua igreja, pessoas vomitaram naquela hora. Houve uma convulsão, houve um movimento, pessoas desmaiaram, outras vomitaram, outras se sentiram mal, enquanto ele dizia: eu te expulso, 3 espíritos de rãs, que saíram da boca da besta, do falso profeta e do anticristo. Eu expulso deste lugar a doutrina das 3 pessoas distintas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é libertação total.
Isso é fé para vencer. Amém? Então eu sei que o Espírito Santo está aqui. Sua palavra está aqui. Ele viria para nos guiar toda a verdade. Agora é um mestre interior. Não é eu te convencendo. Não é o pastor Machado te convencendo. É o Espírito Santo te convencendo. O Espírito Santo te ensinando. Porque se não isso, não vai adiantar. Uma hora de homens. Irmãos. O que eles... Essa pergunta para eles mesmos. Todos filhos de Deus. O que é caminhando do livro? O profeta de Deus tem um tempo programado por Deus para acontecer. Mas eu estava perguntando sobre isso. O que eles estavam fazendo? O que Jó estava fazendo quando Deus virou o seu cativeiro? Livro de Jó, capítulo 42, versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava. Quando orava. Oh, meu irmão, como o culto de oração é precioso. É verdade. Como esses cultos de oração são preciosos. O Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava. O que ele estava fazendo? Ele estava orando. Ele estava perseverando. Você quer que o seu cativeiro mude? Continue orando. Continue em oração. Continue na fé, na palavra. O que estava fazendo Zacarias? Oh, irmãos, é uma escritura que me comove muito. Quando Zacarias, o sacerdote Zacarias, entrou, foi escolhido, a sua turma foi escolhida para queimar incenso perante o Senhor. O incenso no Velho Testamento, quando ele era queimado, enquanto aquela fumaça subia, ela representava a oração de Israel, a oração dos crentes que sobem à presença de Deus. Mas a Bíblia diz que Zacarias foi escolhido. Oh, irmãos, e enquanto ele estava queimando incenso perante o Senhor, naquele momento reverencial, naquele momento de oração, a Bíblia diz que ele estava orando por Israel. Ele desejava a libertação de Israel, mas naquele momento havia espaço para uma pequena oração. Ele estava orando por sua esposa Isabel, que há muito tempo não podia dar à luz a um filho. Naquele momento especial, ele orou por ela, ele orou por um filho. E a Bíblia diz, São Lucas capítulo 1, versículo 9, versículo 12, e Zacarias, versículo 10, e toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. E o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz filho, e porás o nome de João. Oh, o que ele estava fazendo? Estava orando por sua esposa.
Ele não perdeu a oportunidade. Mesmo já velho, já tendo passado, a sua esposa ainda ouviu, ainda havia tempo de orar e dizer: Senhor, dá um filho para minha esposa. E o anjo respondeu na mesma hora: a tua oração foi ouvida. E tua mulher dará à luz um filho e chamará o nome de João. Amém? Uma velha estéril, né? É importante dizer isso. Mas há tempo para uma oração. Há tempo para uma oração por uma velha estéril que ainda pode dar à luz um filho. E o anjo disse: a tua oração foi ouvida. Amém? Isso te alegra, irmãos? Isso é avivamento, não é verdade? Para mim é um grande avivamento. O que é que eles estavam fazendo? Eles foram guiados pelo Espírito de Deus. A Bíblia fala em São João, capítulo 5, irmãos, que havia um homem paralítico. E aquele homem paralítico estava há 38 anos enfermo. Não se sabe que enfermidade era. E ele estava junto a uma grande multidão, diz a Bíblia. Pense que uma multidão é de aproximadamente 2.000 pessoas. A Bíblia diz que ele estava numa grande multidão de cegos, mancos, ressecados. Várias pessoas estavam ali, esperando o movimento das águas. Estavam esperando, porque de tempos em tempos um anjo vinha e tocava aquela água, e o primeiro que caísse naquele tanque era curado. Estavam esperando um movimento. Há muitos esperando um movimento por aí. Mas eu quero crer nesta noite que aquele paralítico estava lendo as Escrituras. Eu creio que ele estava lendo o livro de Êxodo. Eu creio que ele estava vendo Deus derramar água da rocha. Eu creio que ele estava lendo quando Deus trouxe pão do céu para 2 milhões de pessoas no deserto. E eu creio que aquele homem, lendo as Escrituras, ele estava dizendo: Senhor, não é possível que uma grande multidão como essa dependa de um movimento de um anjo numa água. Será que Deus está economizando bênção? Está fazendo racionamento? Não vou dar bênção para esse povo, não. Senão eles vão ficar acostumados. Não, eu não vou dar graça para esse povo, não, porque esse povo, não, eu vou guardar para mim. Será que Deus está tomando o seu poder e racionando o seu poder? O irmão Brana disse que a coisa que mais o escandalizou numa feira foi quando ele foi ver o quadro da água da rocha. Um determinado pintor fez o quadro da água da rocha, apenas uma rocha com uma biqueira, uma água saindo como que de uma torneirinha. Um pingo d'água, pingando assim. E o profeta olhou para aquilo e disse: mas isso é ridículo! A mente do homem é ridícula! A Bíblia diz o profeta, que Deus abriu um rio no meio do deserto. 48 milhões de litros d'água saíram daquela rocha. Ele abriu um rio no deserto. E aqueles 2 milhões de pessoas e o seu gado beberam ao mesmo tempo 48 milhões de litros d'água por minuto. Esse é o nosso Deus. Deus tinha pão do céu para dar a 2 milhões de pessoas. Ele tinha pão para dar a cada um, mandou cada um encher os seus vasos com aquele pão e comer, porque ele tinha fartura para dar. Oh, irmãos, eu quero crer que aquele homem estava lendo aquela escrita: Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor pode curar todo esse povo aqui. Eu creio, Senhor.
O Senhor não depende desse movimento. O Senhor não pode estar dependendo a tua palavra, Senhor. Não pode estar presa a esse tanque, a esse movimento de anjo, de tempos em tempos. Eu creio que o Senhor é o mesmo Deus que abriu aquele rio no deserto. Pode abrir um rio de cura aqui nesse lugar. E enquanto ele meditava nas Escrituras, alguém especial chegou diante dele e fez uma pergunta: queres ficação? Eu quero. Eu creio, Senhor. Eu creio. Mas como todo mundo, eu fui ensinado que eu tenho que beber ali, ó. Eu fui ensinado, Senhor, nessa denominação, que eu tenho que estar ali. Oh, meus irmãos, que triste é um povo. Eu fui ligar um rádio hoje à tarde para ver aquele povo dizendo assim: você quer a sua bênção, coloca R$1.000 no envelope aí. Coloca R$1.000 no envelope. Entrega o envelope aqui e Deus vai te dar a bênção que você quer. Oh, irmão, isso é pobreza espiritual. Isso é pobreza espiritual. Mas quando Jesus perguntou: tu queres ficação? Senhor, eu creio na palavra, eu creio em Deus, mas eu fui ensinado que eu tenho que esperar ali. Mas a minha Bíblia diz que o meu Deus é o Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas. Então levanta, toma a tua cama e anda. Ele levantou na hora. Eu creio nesse mesmo Deus. Amém? E Ele está aqui nesta noite. É por isso que eu quero terminar lendo isso aqui. Porque Clamas fala, parágrafo 114, o profeta diz assim: veja ao velho Simeão, ordenado para a vida, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Veja o velho Simeão ordenado para a vida. Quando o Messias veio ao templo nos braços de sua mãe, sendo um bebê, Simeão estava lendo em algum lugar da parte de trás do templo. Simeão estava lendo em algum lugar da parte de trás do templo. O que ele estava fazendo? Estava lendo. Lendo o quê? Lendo as Escrituras. Lendo Isaías 7,14. Lendo Isaías 9,6. E segurando na promessa. Você pode segurar na promessa? Está seguro na promessa? Firme na rocha? Firme nas promessas? Ele estava lendo em algum lugar na parte de trás do templo. O Espírito Santo levantou, porque ele estava esperando. O Espírito Santo levantou. Essa vida estava nele. E ele disse: não morrerei até que veja o Cristo do Senhor. E ali estava o Cristo do Senhor no templo. O Espírito Santo tirou de seus afazeres e o encaminhou até que encontrou ao menino. E o tomou em seus braços e disse: deixa teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação. Oh, irmãos, milhares de crianças entraram naquela manhã, mas ele encontrou a criança certa. O Espírito Santo conduz os eleitos a Cristo. Cristo é a palavra. O Espírito Santo conduz o eleito a Cristo. É o mestre interior. E ele está aqui. Amém? Vamos orar. Pai Celestial. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O Senhor tem nos guiado até aqui. O Senhor nos trouxe a esta casa, este lugar, para sermos abençoados. E a bênção é a palavra. Que cada um se agarre na promessa. Agarre-se à promessa. Simeão se agarrou a uma promessa.
viveu por aquela promessa, e todos os dias ele estava vigilante naquela promessa. E o Senhor lhe respondeu: você se agarra à promessa, se agarre à promessa, espere nela, olhe para nela e seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Receba a sua bênção, receba a sua cura, a libertação, a solução dos seus problemas, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe. Pastor Marcelo. Olha, irmãos, uma coisa, por exemplo, nós não podemos deixar de comentar. Foi aquilo que Deus, através do anjo, né? Se não me falha a memória, foi Gabriel, né? Esteve ali e disse a João: a tua oração foi ouvida. Não, disse a Zacarias, pai de João, né? Disse. Então, foi o anjo Gabriel, chegou ali. Disse a Zacarias: a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho. E você lhe porá o nome de João. Por que será que o anjo Gabriel não cometeu uma falha, um erro? Ele não teria que ser Elias? Nós ouvimos falar de Elias, o tisbita. Será que o nome dele era Elias também? Mesmo? Ele só é chamado de Elias, o tisbita. A Bíblia não coloca para ele nenhuma genealogia. Ele não teve origem, não teve pai nem mãe, e ele não morreu. Não morreu. Ele foi assunto aos céus. Ele subiu. Tudo isso a gente precisa meditar, né, sobre o assunto. Porque logo veio um segundo, no mesmo espírito e virtude, com porção dobrada. Não se chamava Elias, agora era Eliseu. Depois, os anos, os séculos se passaram, lá vem um anjo do céu para dizer: Zacarias, tua oração foi ouvida. E agora, nós vivemos num país onde o povo não sabe o que é orar. Tem 500 anos, 517 anos que o brasileiro está aprendendo. Dar esmola para os santos e rezar, não orar. E aí se enchem de vãs repetições e querem alcançar de Deus alguma coisa. O que é uma oração? Ora, oração é você abrir a sua boca, não importa se é uma, 2, 10 ou 100 ou 1000 palavras, mas elas têm que ser originadas de um sentimento, de um desejo, de uma necessidade. Ela vai ser ouvida. Ora, eu sempre gosto de observar esses dois fatores. O caso de Ana, mãe de Samuel, também era estéril. Não dava à luz filhos. E um dia ela entrou na presença de Deus, ao ponto de ela confundir até o sacerdote, levá-lo a pensar que ela estava bêbada, embriagada. E ele chegou a dizer para ela: mulher, até quando vai durar este teu vinho?
Ela disse: não, meu senhor, veja só a forma, a comunicação, a expressão comunicativa daquela mulher para com o sacerdote. Não, meu senhor, eu não estou embriagado, eu apenas aqui estou derramando a minha apreensão, meu desejo, a minha necessidade. Por quê? Porque naquele tempo, uma mulher que não dava à luz era considerada maldita. Ela carregava um opróbrio. Hoje, elas acham, a mulher que não cria hoje acha que ela é uma mulher virtuosa. Virtuosa, Ana se tornou a partir dali. Quando ela externou, ela expressou a sua necessidade, o seu desejo, o seu querer a Deus, e o sacerdote na mesma hora confirmou. Ali foi o anjo Gabriel outra vez. Agora, se você observar, e a condição daquele sacerdote? O que aconteceu com ele logo em seguida? Mas o ofício nele não tinha empecilho. Não tinha. O ofício nele não tinha empecilho. O ofício nele funcionou. Ele apenas disse para ele: pode levantar e ir embora para sua casa, porque a sua oração, ou a tua oração foi ouvida. E ela saiu, já não estava mais com aquele mesmo semblante. Ela saiu com um semblante diferente. Eu creio que quando ela chegou em casa, ela deu logo um abraço em Elcana, seu marido, né? E disse: querido, nosso problema acabou. Vamos ali? Vamos ali? Ela estava prontinha. Oh, glória! Por quê? Porque ela tinha convicção do seu pedido. E ela tinha fé naquilo que ela havia ouvido do sacerdócio. E ela então ficou tranquila, e daí 9 meses, lá vem ela a cumprir também o seu voto. E ela chegando ali, vou estar aqui. Esse é o documento da minha isenção do opróbrio que carreguei. Agora não o tenho mais. Então, meus irmãos, a oração de Zacarias por sua esposa, talvez não foi nem porque era o João que ia nascer. Ele nem sabia se era João. Não sabia nada. Ele estava orando pela sua esposa, porque ele queria que Deus tirasse dela aquele opróbrio. E ela, então, recebeu a bênção. Por quê? Porque houve alguém que pôde interceder por ela. Nós queremos, então, agora convidar a você para se colocar de pé. Nós vamos interceder por você. Não é o homem. O homem pode ser até um Eli, mas o sacerdócio não. O sacerdócio é segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. É Jesus. Deus, o qual é rico em misericórdia. Se você ainda não orou pedindo aquilo que você precisa, ore com fé. Ore com fé que Deus te responderá, eu tenho certeza. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, nós estamos aqui com alguns nomes: Antônia Vitório, Francisca Vitório,
Irmão Nedival também está precisando de oração. Pastor Adelino, que está completando mais um ano de vida. E também o irmão Delco agradecendo por um livramento que ele teve hoje. O nosso Deus continua sendo Deus. Ele nunca vai mudar. Ele continuará sendo. Ele sempre será o mesmo Deus. Então, se você tem orado e tem pedido alguma coisa, levante a sua mão. Coloque o seu pedido diante dele agora. E eu digo para você, o sacerdócio diz para você, creia na sua vitória, creia na sua conquista, creia naquilo que você tem pedido, ele pode te oferecer agora. Deus bendito, o Senhor está a ver a cada uma destas mãos, as quais, Senhor, têm sido alçadas contra a lei da gravidade, em direção ao teu trono de graça. Pai bendito, e tudo quanto estão necessitando ou estamos necessitando, Pai bendito, nós colocamos agora nas tuas mãos, pedindo graça, pedindo que o Senhor possa ser a resposta para cada um destes pedidos, Pai. Curando o enfermo, libertando o oprimido, solucionando os problemas, Pai bendito, e fortificando a fé de cada um. Dá, Senhor, a cada um o espírito de oração, o espírito de renúncia, o espírito, ó Deus, de sujeição, submissão à tua palavra. Conceda isto, Senhor, e abençoa cada um destes irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós também, Pai, não nos esquecemos da extensão desta igreja. Estes que estão, Pai, através da internet, São Domingos, Nazária, Piripiri, Valença, Caxias, Pai bendito, todos estes que não se identificaram, mas o Senhor os conhece. Pai bendito, que o Senhor possa também atender a cada um destes que à distância, ó Deus, tomam conhecimento de que suas orações são feitas ao sacerdócio da ordem de Melquisedeque, aquele que responde no nome de Jesus Cristo. Que a vitória venha para cada pessoa, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus vos abençoe. Glória a Deus, aleluia. Só um momentinho, irmãos. Ainda temos uma notificação, Bíblias que foram perdidas, da irmã Aurilene e da irmã Francisca. Da irmã Francisca está contendo os documentos, alguém que encontrou. Já foi encontrado? Ótimo, maravilha. Graças a Deus. Vamos inclinar as nossas cabeças mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. A oração que foi feita pelos enfermos, por aquela solução de problema. Agora vamos fazer a oração, nos despedindo deste lugar em nome do Senhor. Se você pode segurar na mão do teu irmão, da tua irmã, faça isso neste instante, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor amado, amado Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por mais um dia, por mais uma noite, em que o Senhor tem nos abençoado, nos dado a tua palavra, Senhor, a porção de vida a cada um de nós.
O teu povo está saindo daqui abençoado, porque o Senhor é o autor destas bênçãos. Pai eterno, leva-nos aos nossos lares, guardados pelo teu Espírito Santo, abençoando, ó Deus, os que estão conosco através da internet. Em nome de Jesus Cristo, que o teu povo, ó Pai, tenha uma boa noite, ó Deus, guardados pelo teu Espírito, e abençoa, meu Deus, o começo de semana para o teu povo, e se assim for da tua vontade, que estejamos aqui amanhã, ó Deus, para o culto de oração. O Senhor ouve a oração dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Deus continue nos abençoando e até amanhã, se o Senhor nos permitir, estarmos juntos novamente aqui com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Amém.